Muito bem, começa a partir de agora na TV Assembleia o Defensoria Explica. Um programa foi pensado aqui em parceria junto com essa instituição de defesa e de promoção dos direitos humanos dos sul-mato-grossenses para apresentar para o nosso telespectador, para o nosso seguidor nas mídias sociais, os principais e os mais recentes trabalhos da Defensoria Pública. No programa de hoje a gente vai falar com a doutora Neila Ferreira Mendes, que coordena o núcleo de promoção e defesa dos direitos dos povos indígenas e da igualdade racial e étnica. É o NUPIR, um núcleo mais recente da instituição, criado em 2018 e que está atuando fortemente para proteger as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul, que se viram mais vulneráveis durante a pandemia do Covid-19. Não é isso mesmo, doutora Neila? Exatamente. A Defensoria Pública, em abril de 2018, criou o Núcleo de Defesa de Povos Tradicionais, com a intenção de uniformizar e dar uma expertise maior à atuação que a Defensoria faz no atendimento de indígenas e remanescentes quilombolas, ciganos, ribeirinhos. Então, essa é a atividade do núcleo. No Mato Grosso do Sul, como somos a segunda população indígena do Brasil, o que acontece é que o atendimento indígena, ele concentra os maiores esforços, os esforços do núcleo, justamente por ser uma população muito grande e o grau de miserabilidade, principalmente dos indígenas que estão no sul e no cone sul do estado, é muito grande, muito superior às outras populações tradicionais que a gente tem a pretensão de ajudar. Entendi, quer dizer, a gente imagina que seja um trabalho árduo, né, e que exige a vocação daquele que se dispõe a atuar ali, né, na lida diária, na lida real, mais próxima dessas comunidades. Só que a gente está passando por um contexto social, sanitário, que tende a aumentar exponencialmente essas dificuldades, né? Quer dizer, desde o coronavírus, desde as primeiras notícias, né, do coronavírus e quando se instaurou a crise sanitária no Brasil, todo mundo se viu um pouco perdido, né, doutora? A Defensoria teve que se reinventar para atender os seus assistidos, a Assembleia Legislativa também teve que se reinventar para continuar promovendo as sessões, mas os indígenas que já eram desamparados se viram mais ainda, né? Quer dizer, o que a Defensoria pôde fazer, o que vocês encontraram para continuar atendendo essa população que estava numa situação de extrema delicadeza? Exatamente. Inicialmente, como o próprio governo foi pego de surpresa e não existia assim uma estrutura montada para combater essa crise, para minimizar a crise, a Defensoria Pública, aliada a outros órgãos, como a própria Defensoria da União, o Ministério Público Federal, nós começamos a trabalhar no sentido de, no primeiro impacto, minimizar os agravos decorrentes da doença. E, com isso, fizemos campanhas. É óbvio que nós não tínhamos, naquela oportunidade, a pretensão de combater a pandemia com doações, mas como eles estavam totalmente desassistidos em relação a álcool gel, máscaras, sabão líquido, então nós fizemos uma grande campanha a nível nacional, praticamente, para a gente fazer um socorro emergencial. A nossa intenção, naquele momento, era fazer um socorro emergencial e socorremos emergencialmente todos esses polos básicos que a gente costuma dizer, porque a saúde indígena é um subsistema e é composto por um DICEI, né, a Secretaria Especial em Brasília, os DICEIs dos estados e os polos bases nos municípios onde tem as aldeias indígenas. Então, nós socorremos esses polos bases todos, levando inicialmente máscaras principalmente para aquelas pessoas que estariam na frente de combate à pandemia, como é o caso dos funcionários dos polos base, sabonete, foi uma ação emergencial. É uma ação que eu chamo de atípica, porque nosso trabalho não é trabalhar pedindo doação e levando doação. Mas, diante da situação, que envolvia, inclusive, o risco de vida, nós começamos, sim, a fazer isso e fizemos, no primeiro momento, 2 entregas para os kaiowás,
e 2 entregas para o pessoal aqui da região norte, que a gente costuma dizer que é a região que estão os terrenos. Mas foi uma ação emergencial, justamente porque nós sabíamos que os enfermeiros que estavam nos postos de saúde, sabíamos que todos os outros funcionários, servidores da saúde desses polos básicos estavam sem nada para poder trabalhar. Foi essa a nossa ação emergencial. Então, nós distribuímos para os indígenas em torno de 5.000 escudos de face, né? Os face shields, máscaras, nós distribuímos, tudo objeto de doação, tá? Isso não tem dinheiro público envolvido. Distribuímos em torno de 70.000 máscaras, máscaras reutilizáveis, e eu não sei te dizer agora quantos litros de álcool gel e sabonete, que foram muitos. Nós fizemos em várias etapas, aquilo que a gente ia recebendo, a gente ia repassando. Esses face shields vieram daquele projeto Coronavírus de Dourados, inclusive a Assembleia é parceira, e vieram 1.500 também de um projeto dos estudantes de odontologia da USP em São Paulo. Isso tudo foi distribuído, foi o trabalho emergencial nosso. Em seguida, o Estado já se organizou, e a nossa intenção era que o Estado ele passasse a cumprir o papel dele, que era combater a crise através dos meios próprios que as secretarias de saúde, o Ministério da Saúde tem, né? E nós não temos como ficar combatendo vários meses uma pandemia com doações. Entendi. Quer dizer, os Kaiowás e os Terenas, eles estão situados em quais cidades aqui no estado, para quem acompanha o nosso programa e talvez não saiba dizer? Na região sul e na região norte, é isso? Isso. Tudo que você lembrar de fronteira com o Paraguai, de Dourados ali para baixo, você vai encontrar os Guaranis e vai encontrar os Kaiowás. Você vai encontrar em Dourados também um pouco de Terena. Mas os Terenas, mas os Terenas se concentram mais aqui para a região que eu chamo de norte, que é o sudoeste, na realidade, né? Que é Miranda, Nioaque, Aquidauana. Exatamente, foi por isso que eu perguntei, porque a Defensoria Pública, ela teve que solicitar ajuda emergencial especificamente para o contexto de Aquidauana, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse pedido. Pois é, a nossa maior preocupação, inicialmente, era com os Kaiowás, justamente por conta daquilo que eu já disse. É um povo mais miserável, é um povo que vive numa situação mais difícil sob o ponto de vista nutricional. E a gente fez o primeiro socorro de lá para depois vir aqui. Aqui chegou um pouquinho mais tarde a pandemia, e me parece que por alguma questão de DNA, que eu não sei te dizer qual é, a pandemia chegou aqui para a região dos Terenos e chegou matando. Tanto é que enquanto morreram 5 Guarani Kaiowá lá para o sul, aqui, na última vez que eu vi a contagem, já estava em quase 60, eram 57. Quer dizer, é um número, assim, desproporcional em relação aos Guaranis, que são em torno de 40, 50 mil, enquanto eles 20, 30 mil. Então, na realidade, você vê que a pandemia não foi igual para os Guaranis e Kaiowás, que foi para os Terenos. Os Terenos se mostraram muito mais vulneráveis. Em relação a isso, quando começou principalmente na IPEG, na aldeia IPEG, começou a morrer gente, e infelizmente o polo base de Aquidauana estava completamente guarnecido de médico, o único médico que tinha lá adoeceu, precisou sair de urgência, estavam sem médico, sem enfermeiro, sem ninguém para atender. A Defensoria pediu, então, ajuda ao governo federal, através do Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde enviasse medicação, pediu ajuda ao Exército, para que o Exército viesse. O Exército tinha um cronograma pronto já em outras regiões do país, eles conseguiram apertar a agenda deles, vieram uma semana para fazer o socorro, e pedimos também ajuda para os Médicos Sem Fronteira, além da Cruz Vermelha e vários outros. Mas assim, o que fez a diferença mesmo foi o Exército veio, ele abriu uma brecha
na agenda, que eles estavam indo para outra região do país, abriu a brecha, vieram, ficaram uma semana lá, e os Médicos Sem Fronteiras estão lá ainda atuando, coadjuvando nesse combate. Perfeitamente, quer dizer, a Defensoria está sempre de prontidão para prestar tanto um socorro emergencial como a efetivação dos direitos dessa população mais vulnerável. E a Constituição brasileira, a gente sabe, garante como direito fundamental a saúde. Então é papel da Defensoria entregar saúde para esse núcleo, essa parcela da população que às vezes não sabe nem que isso é um direito, não é verdade, doutora Neila? Então, sobre isso, eu queria dar continuidade perguntando sobre a questão dos face shields, das máscaras, do álcool em gel. A gente sabe que as tradições culturais, né, os hábitos de cada uma dessas etnias, de cada uma dessas tribos, eles variam muito entre si. E talvez eles não tenham tanta facilidade em entender a necessidade de usar uma máscara. Talvez nunca tivessem visto uma máscara. Quanto mais um face shield, quanto mais um álcool em gel. Então, eu queria saber como que foi esse trabalho de ensinar para eles como se proteger com esses equipamentos, esses EPIs, né, de proteção individual, como ensinar para eles a cuidarem mais do contexto sanitário da sua aldeia. Foi difícil? Foi um desafio? Na realidade, como eu disse para você, o nosso ajuda foi emergencial mesmo, e aí o nosso foco era o pessoal que trabalhava nos polos, os indígenas trabalhando nos polos de saúde indígena, e as barreiras sanitárias. Porque o que iria garantir que o vírus não invadisse as aldeias assim, de chope eram justamente essas barreiras sanitárias. Nas barreiras sanitárias, quando a gente ia levar o material, essa entrega de material ela era precedida de aulas, entre aspas. A gente dava, sim, instruções em relação ao que podia, ao que não podia, e como fazia para usar aquele kit que a gente estava entregando, que cada kit era daquela pessoa, e aquela pessoa que ia manusear o álcool dela, ela que montava o face shield dela, com o face shield vai desmontado, esterilizado, e ensinar a eles como que eles poderiam fazer para manter aqueles face shields em condições de uso, que tem que ser lavado com sabão todo final de tarde, ou pelo menos de vez em quando passar o álcool. De qualquer maneira, nós que não somos indígenas, a gente tem assim, uma visão assim, meio que, diria que torta dessas populações. Essas populações são extremamente inteligentes, eles são muito rápidos para entender, a dificuldade deles, via de regra, é com a linguagem, não é, se eles conseguirem entender aquilo que você está dizendo para eles, não tem o menor problema de compreensão. Tanto é que, como eu disse, eles seguraram muito tempo a entrada da doença dentro das aldeias, e estão segurando ainda, principalmente o pessoal ali do sul e do Cone Sul, que são os Guarani Kaiowás, e as pessoas que menos entendem o português. Mas as lideranças são organizadas, e essas lideranças, quando bem orientadas, né, com questões que fogem à cultura e à tradição deles, eles respondem muito bem e eles ajudam muito. Então, eles estão lá com o esforço próprio deles, fazendo essas barreiras, continuam arrecadando, nós criamos vários grupos de ajuda, então os Terena tem um grupo de ajuda, os Kaiowás têm os grupos de apoio, então toda a matéria é discutida. A questão se volta ou não volta à aula, está sendo debatido entre eles, como é que vai voltar à aula, está sendo debatido entre eles, entendeu? Quem vai ajudar, como vai ajudar, quem vai receber, quem não vai. Eles são extremamente organizados e são extremamente pacíficos. Eles quando o Estado entra dentro de uma comunidade dessa para levar ajuda, é sempre muito bem atendido. E eu costumo dizer, eu não sei do que o Kaiowá ri tanto, porque os indígenas, enquanto você está conversando com ele, eles estão sempre sorrindo, estão sempre alegres, e por mais miseráveis que estejam, e por mais difícil que esteja a situação, eles estão sempre alegres, sorrindo, e é um povo que eu admiro demais, porque são extremamente inteligentes. Tanto é que sobrevive sem nem falar a nossa língua direito. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, sim, respondeu, e eu fiquei muito, muito feliz em poder
falar para quem acompanha a gente aqui na TV Assembleia que essa é a importância de se apresentar um programa como esse, né? A gente está tão próximo e às vezes tão distante ao mesmo tempo desses nossos irmãos indígenas, né? Muitos dos nossos conhecidos do dia a dia com quem a gente fala não sabem dessas particularidades culturais deles, né? Da felicidade, da alegria genuína que eles têm, né? Quer dizer, então, que essa aula de educação sanitária, de higiene, foi tranquila. Mas, sobre outro tipo de aula, doutora Neila, as aulas das crianças indígenas, né? Existem as escolas indígenas aqui em Mato Grosso do Sul, elas foram suspensas, obviamente, mas a Defensoria teve uma atuação muito importante, que eu fiquei sabendo também, sobre a questão escolar, que as crianças indígenas, elas não deixaram de receber a sua merenda. Como que foi trabalhar nessa situação? No primeiro momento, nós enviamos ofício para todas as secretarias municipais de educação para saber como que eles iriam fazer para entregar a merenda, porque a gente entendia que não poderia ser suspensa a merenda, porque às vezes muitas crianças indígenas, a única refeição que ele tem é a refeição que ele recebe quando está dentro da escola. Isso é uma realidade da maioria das crianças Guarani, Kaiowá e boa parte das Tenenas. Então, não poderia haver suspensão. E a resposta dos municípios, me tirando 2 ou 3 municípios, as respostas foram positivas. E depois também, para esses municípios que resolveram não atender, foi feita uma recomendação que foi assinado pela Defensoria, pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria da União. Então, a gente ficou o tempo todo, do início da pandemia até junho, julho, nós ficamos assim, meio que coordenando de longe. Eu queria dizer também que nós não entramos nas aldeias depois que começou a pandemia. Nós íamos até a barreira, e na barreira que a gente distribuía o material, porque normalmente as lideranças estavam por ali, a gente entregava os material, e esse material era disperso por eles próprios, justamente para evitar que a gente levasse alguma coisa lá para dentro dessas aldeias, tá? Então a gente não entrou. O último atendimento em loco que nós fizemos foi em Carapó, e foi no comecinho de março, antes de haver o bloqueio total, com o isolamento social. Foi o último atendimento em loco. Os atendimentos que nós temos os grupos com lideranças, né, lideranças indígenas, nós temos tudo por WhatsApp. Então, eles mandam as demandas deles por WhatsApp, e por WhatsApp a gente está atendendo e tentando resolver pontualmente o que vai surgir. Entendi. A senhora falou a respeito do trabalho em conjunto com a Defensoria Pública da União, né? Que é a irmã mais velha aí das defensorias dos estados. Não sei se essa é uma analogia muito boa. Eu queria saber da senhora sobre essa atuação do Estado, do ente da Federação Estadual, junto com a União representando, né, a República do Brasil. Tanto essas duas esferas da administração pública, elas também se preocupam em proteger os direitos humanos das minorias étnicas, né? Tanto é que elas estão representadas pela Defensoria. O trabalho de assistência jurídica, humanitária e defesa para a população indígena, então nem se fala. A senhora deve manter contato quase que cotidiano com os defensores da União, né? Fala um pouco sobre como que é trabalhar junto com a DPU e a DPE-MS. Então, na realidade, a Defensoria da União é um almoço, né? Nós somos os irmãos mais velhos. As defensorias do Estado são os irmãos mais velhos. Eu acho que a Defensoria do Mato Grosso do Sul é a terceira mais antiga do Brasil. É a segunda ou terceira mais antiga do Brasil. Então, nós somos, de fato, os irmãos mais velhos. Mas a Defensoria da União, em que pese a boa vontade dos defensores, eles não têm essa facilidade de estar no local que a Defensoria do Estado tem. Nós temos defensores em todas as comarcas do Estado. Então, para a gente fica mais fácil trabalhar, nós somos no Estado em mais de 60, 70, eu não sou muito boa de número, mas a gente tem defensores em todo o Estado. A Defensoria da União tem meia dúzia de defensores. Então, o que a gente faz juntos é uma atuação mais estratégia.
Uhum. Quando é necessário uma atuação conjunta de peso estratégico, nós vamos ter que, a gente até entende que vai acabar redundando um ajuizamento de uma ação civil pública na Justiça Federal, é aí que a gente se junta para trabalhar. Mas, via de regra, a gente tem conseguido resolver essas questões sem ajuizamento de ação, que é importante tanto para a Justiça, que vai ter processo a menos, quanto para as partes, porque, na realidade, quando você ajuiza uma ação, você não sabe quando é que ela vai ter solução. E quando a gente resolve a situação rapidamente, através de uma conversa, de um acordo, é muito melhor. A última que foi feita, a última reunião para essa união de forças foi feita em relação, justamente aqui da Ana, Miranda, está faltando uma Cidrolândia. É que nós queríamos uma atuação das secretarias de saúde, e nós fizemos umas 2 reuniões com todos os secretários de saúde, a Defensoria do Estado, a Defensoria da União e o Ministério Público Federal, e acabamos fechando um acordo muito bom, para eles fazerem esse socorro emergencial aí nessas cidades. Muito bem, esse é o Defensoria Explica. E na edição de hoje a gente está falando com a doutora Neila Ferreira Mendes, que coordena o Núcleo de Proteção às Minorias Étnicas de Mato Grosso do Sul. Aqui, você que assistiu até agora, já soube de todas as ações que esse núcleo fez para defender e para assistir as populações indígenas de Mato Grosso do Sul que se viram muito afetadas pelo coronavírus. Eu vou perguntar agora para a doutora, passado todo esse tempo, todo esse metade de um ano já, né, doutora, em plena pandemia, qual é a situação que as comunidades indígenas se encontram hoje? A situação, ela melhorou, já se estabilizou? Qual que é o prognóstico que a gente pode fazer para esse último terço do ano? Então, o susto maior já passou, a gente já aprendeu a lidar com, mais ou menos, né, com essa crise. Eles já estão recebendo o socorro que precisavam, porque no começo a gente estava correndo atrás, porque estavam completamente desassistidos. Então, já se sabe, já se tem visibilidade da situação, já estão lá com socorro, já estão recebendo. As redes de apoio, que é as redes de doação, elas continuam ativas, elas são as redes de apoio, basicamente, que estão sustentando todas essas barreiras sanitárias que esses indígenas estão tocando. Veja só que o Estado e os municípios, eles colocaram barreiras para a população em geral, mas para os indígenas, quem estão nas barreiras são os próprios indígenas e sendo socorridos, ora, com parte de alguma coisa que o município manda, mas, a grosso modo, quem tem sustentado essas barreiras são essas redes de proteção que nós criamos lá no começo da pandemia. Perfeitamente. E o núcleo, o NUPIR, que eu vou repetir o nome aqui, é o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica da DPE de Mato Grosso do Sul. Esse núcleo, ele não cuida apenas da população indígena que a gente está falando durante o programa todo, mas dedicou boa parte dele porque é a maior representação de minoria étnica em Mato Grosso do Sul. O núcleo também atua junto às comunidades quilombolas. E eu queria saber, doutora, quais são os principais trabalhos que os quilombolas receberam para terem proteção durante a pandemia do coronavírus pelo núcleo e pela defensoria como um todo. Especificamente em relação à pandemia, nós fizemos atendimentos pontuais, conforme vinha entrando algum tipo de pedido pelo WhatsApp, porque a gente imediatamente já recomendou as comunidades todas para que se fechassem, para que não deixasse entrar ninguém, não seríamos nós que íamos lá. Então, o atendimento que foi feito foi pontualmente aquilo que vinha pedido, aquilo que vinha sendo pedido. Mas, normalmente, por estarem muito próximos às cidades e terem, via de regra, moradores desses locais trabalhando dentro dos municípios, o acesso deles é muito mais fácil que dos indígenas. Até por isso que nós ficamos quase que o seu programa todo falando dos indígenas, tá? Então, o trabalho que a Defensoria tem com os quilombolas é um projeto de resgate de memória e atendimento em loco. Então, a gente chega na comunidade, a gente tem uma agenda de ida às comunidades, a gente chega na comunidade de manhã,
faz a oitiva da comunidade para verificar os problemas daquela comunidade, os problemas coletivos daquela comunidade. Nesse projeto, a Secretaria Estadual, Subsecretaria Estadual está junto com a gente, eles vão com a gente ouve aquilo que a comunidade tem a dizer em relação às dificuldades diárias que ela enfrenta, resgata a história daquela comunidade através de gravações, e, em seguida, almoça com a comunidade. Quando a comunidade tem condições, a gente almoça com eles com a comida que eles dão. Quando não tem, a gente leva a comida e a gente faz a comida lá, almoçamos juntos, e, em seguida, a gente começa o atendimento individual para aqueles que não têm condições de ir até a Defensoria Pública. Mas o que eu tenho visto nessas idas da comunidade é que eles têm um bom acesso às defensorias dos municípios deles. Então, a gente tem trabalhado mais com consultas em relação às próprias terras ali, nesse atendimento individual, do que questões pessoais que a pessoa não tenha conseguido resolver. Outra questão em relação aos indígenas, voltando aos indígenas, é que a Defensoria Pública, o maior trabalho dela hoje no Mato Grosso do Sul é levar documentação básica para os indígenas. Para você ter uma ideia, desde a criação do núcleo em 2018, até março, porque em março nós tivemos que parar, nós atendemos no estado em torno de 4 mil indígenas, e uma boa parte desses indígenas sem registro civil de nascimento. Para você ter uma ideia, eu estou com um gráfico aqui, desses indígenas que nós atendemos, 3.035, solicitando 4.112 documentos, porque documentos a pessoa vai pedir mais de um, né? RG, CPF, por aí vai. Disso, pelo menos 30% desse pessoal nunca foi registrado na vida. Quer dizer, esse trabalho de erradicação do subregistro entre indígenas é um trabalho que dispensa muita energia do núcleo e encontra muita dificuldade, porque a gente trabalha também aí no momento do registramento do indígena uma série de concepções erradas contra esses indígenas, e você encontra muito obstáculo, principalmente daquelas pessoas que deveriam estar fazendo alguma coisa para minimizar essas situações de subregistramento. O RG é uma dificuldade muito grande também, porque a gente tem que levá-los até os postos, a gente tem que, em Dourados, por exemplo, nós temos atendimento em Dourados antes da pandemia, uma vez por mês, toda segunda, terça-feira, a gente vai para Dourados para fazer um atendimento na aldeia, e de lá a gente vê os indígenas que precisam de RG, de carteira de trabalho e de registro. O cartório de Dourados, o registro de Dourados é extremamente parceiro, ele acompanha a gente nessa ida às aldeias, e aí ali já faz os pedidos dos registros para entregar na próxima visita, e em seguida a gente encaminha para o RG, e aí tem que levá-los, e quem estava dando esse ônibus era a Prefeitura de Dourados, que é um ônibus extremamente complicado, porque a aldeia fica de um lado, o local que faz o registro, o RG lá em Dourados, fica do outro lado da cidade. Quer dizer, apesar de todas essas dificuldades, pela sua resposta eu vejo que é um trabalho muito recompensador, muito gratificante, né? Quando vê esse efeito prático, né? Esse objetivo final, ele é alcançado, e os direitos da população indígena, que já é vulnerável por natureza e se viu mais vulnerável durante a pandemia do coronavírus, são efetivamente entregues. Deve ser algo, é para isso que a justiça existe, não é verdade? Por isso eu agradeço a sua participação hoje no programa, doutora Neila. Hoje você ficou conhecendo um pouco sobre as ações do NUPIR, que é o núcleo que tem como objetivo, dentro da Defensoria Pública, proteger e garantir os direitos da população indígena, quilombola e das demais minorias étnicas de Mato Grosso do Sul. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa conversa, quer mandar para algum colega, para algum amigo que se interessa pelo tema, procura a gente pelas mídias sociais. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e pesquisa também aí pelos canais da Defensoria Pública. Defensoria Pública MS, lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, você vai encontrar muita informação útil como essa. A gente se vê numa próxima. Até lá!